Um agente de operações especiais persegue uma gangue responsável pela morte de seus pais. Determinado em buscar vingança, ele promete causar uma morte lenta e agonizante a cada um dos envolvidos no crime. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Vendetta de 2013 e vamos para mais um resumo top! O filme começa com dois amigos reunidos dentro de um carro, inalando substâncias ilegais enquanto aguardam ansiosamente o seu alvo. Um deles, tentando manter a calma, garante que desta vez o lucro será considerável. De repente, um jovem sai de uma agência bancária e os criminosos ficam em alerta. Eles rapidamente colocam máscaras de coelho e começam a seguir o carro da garota. Quando chegam ao final da estrada, conseguem interceptá-la, arrastando-a brutalmente para fora do veículo. Um dos membros da gangue começa a revistar o carro em busca de dinheiro, mas não encontra nada. De repente, um casal de idosos, George e Sandra, passa de carro e para imediatamente para oferecer ajuda. Os criminosos exigem que George se afaste e um deles avança contra ele com um taco de beisebol. Contudo, George, mais corajoso do que cabeludo, se defende e acerta o agressor na cabeça com o próprio taco. Furioso, ele se volta para os marginais e exige que se afastem. Um dos marginais saca uma faca e ameaça George, mas ao ouvir o som da sirene se aproximando, decidem fugir. Logo em seguida, a polícia chega ao local. Em sua declaração, George conta aos policiais que tentou apenas conter o bandido, mas o golpe foi tão forte que resultou na morte do agressor. O inspetor-chefe Roland logo chega para assumir a investigação. George, tentando justificar sua defesa, acaba sendo preso por homicídio involuntário. Mais tarde, os três bandidos sobreviventes voltam até o chefe Warren para relatar o fracasso do assalto. Ao descobrir que seu irmão foi morto, Warren fica devastado e tomado pela raiva e ordena que os bandidos não retornem até que George seja morto. Após ser libertado sob fiança, George retorna para casa, mas é seguido pelos bandidos, inclusive Warren, que bate em sua porta enquanto os outros dois cercam a entrada dos fundos. Warren avisa que, independentemente do que aconteça, George deve morrer naquela noite. George é imobilizado contra a parede, com uma faca em sua boca, enquanto o bandido que o ameaçou anteriormente o provoca, zombando de sua tentativa de ser um herói e afirmando que agora ele pagará pela morte do amigo. Sobre ordens de Warren, os bandidos amarram o casal em cadeiras na garagem e os encharcam com gasolina. Enquanto eles choram aterrorizados, Warren acende o fogo e se afasta, deixando-os à mercê das chamas. A cena muda abruptamente para um avião aterrissando. Conhecemos Jimmy Beckers, o filho de George, que está em um carro ouvindo uma antiga mensagem de voz de sua mãe, Sandra, na qual ela expressava seu desejo de vê-lo em breve e espera que ele volte são e salvo. Visivelmente angustiado, Jimmy se dirige para casa. Ao chegar, ele escuta outra mensagem de voz de seu amigo Griffin, que oferece palavras de consolo e expressa sua tristeza pela trágica perda de seus entes queridos. Naquela mesma noite, Jimmy vai a um bar e começa a questionar os proprietários, Debbie e Terry, sobre o incidente. Terry nega ter qualquer informação, mas Jimmy o lembra que ele mora a apenas 50 metros da casa dos seus pais. Enfurecido, Terry ameaça Jimmy, mas Jimmy o agarra pelo pescoço e os dois começam a brigar. Debbie intervém, pressionando Terry a contar a Jimmy o que sabe, alertando de que não pode permanecer em silêncio para sempre, já que George era seu amigo. Finalmente, Terry revela que naquela noite ele chamou os bombeiros e viu 4 membros de uma gangue entrarem na casa. Embora tenha ouvido os gritos do pai de Jimmy, ele não agiu por medo e apenas observou pela janela. Os eventos continuam se desenrolando e mais tarde encontramos Jimmy na garagem, queimada de sua casa. Griffin, um amigo policial, informa Jimmy que um vizinho viu um BMW preto passando em alta velocidade pela área às 11 horas da noite, mas não conseguiram identificar a placa. Griffin suspeita que a gangue que tentou roubar a garota que George defendeu seja a mesma responsável pela morte dos pais de Jimmy, mas a polícia não possui provas concretas. Após pedir a Griffin que envie as imagens das câmeras de segurança próxima ao local do assalto, Jimmy sai da garagem com lágrimas nos olhos. Na manhã seguinte, Jimmy presta homenagem no túmulo de seus pais na igreja e se encontra com sua esposa Morgan. Descobrimos que eles estavam prestes a se divorciar antes da tragédia. Morgan menciona que enviou 5 cartas, mas Jimmy perdeu o funeral. Ao perceber que ele está enfrentando um momento difícil, ela o consola, dizendo que ele não precisa ficar sozinho e que pode ir à casa dela sempre que quiser. No dia seguinte, Griffin se encontra com Jimmy e revela que o BMW preto pertence a Warren, irmão do homem que George matou acidentalmente. Ele também entrega as imagens de vigilância do roubo. Determinada a fazer justiça por seus pais,
Jimmy começa a planejar sua vingança. Naquela noite, após sair da academia, Warren entra em seu carro, mas é subitamente atingido por trás. Um de seus capangas sai para intimidar o motorista, apenas para encontrar Jimmy, que o aguardava preparado para o confronto. Jimmy, um ex-agente das forças especiais, derrota facilmente o capanga e deixa Warren inconsciente. Quando Warren acorda, percebe que está em um terreno baldio, afastado da cidade. Jimmy, tomado pela raiva, relembra ele que o casal assassinado 2 semanas atrás eram seus pais e que agora veio para fazê-los pagar. Warren, desafiador, zomba de Jimmy, descrevendo como humilhou sua mãe antes de incendiar os dois. Mesmo assim, Jimmy mantém suas emoções sob controle. Ele força Warren a dar os nomes dos membros de sua gangue, prometendo deixá-lo ir em troca. Após Warren escrever os nomes, Jimmy coloca um cigarro em sua boca e o acende, permitindo que os gases do carro transformem Warren em uma bola de fogo. Na manhã seguinte, a morte de Warren aparece nas manchetes, mas devido ao seu passado como traficante de substâncias ilegais e seu histórico criminal, sua morte não é lamentada. Quando Robbie, seu braço direito, descobre o que aconteceu, ele e Leon correm para confrontar Caleb, sócio de Warren, acreditando que ele o matou para tomar seu território. Eles batem à sua porta, mas Caleb não faz ideia do que eles estão falando. Mesmo assim, Robbie mantém a arma apontada para ele, recuando apenas quando a namorada de Caleb aparece com uma espingarda e a aponta diretamente para sua cabeça. Caleb diz a Robbie e Leon que não lamenta a morte de Warren, mas garante que não teve nada a ver com isso e os ameaça de morte caso volte ao seu território. Naquela noite, Griffin visita Jimmy e o aconselha a não buscar justiça com suas próprias mãos, dizendo que ele deve confiar na lei e ter paciência. Consumido pela raiva, Jimmy responde que a cidade e o sistema estão corrompidos, que esses bandidos matam diariamente, sem que ninguém faça nada, nem mesmo a polícia. Irritado, ele diz a Griffin que, se ele vai continuar dizendo essas bobagens, é melhor que vá embora. Mais tarde, naquela mesma noite, Griffin chega a uma cena de crime, onde o bandido deixou uma pequena menina órfã por causa de alguns dólares. Ele percebe as falhas do departamento de polícia, quando o inspetor-chefe Roland ignora o roubo e a vítima, afirmando que o homem velho não deveria ter resistido. Enfurecido, Griffin responde que o homem estava protegendo sua filha de um lunático. Roland, com sarcasmo, ri e comenta que, no dia seguinte, a viúva receberá o seguro e ficará bem, uma declaração que quase faz Griffin socá-lo no rosto. Enquanto isso, Jimmy continua com sua missão de vingança, tendo como próximo alvo Ryan, outro membro da gangue. Após sequestrá-lo facilmente, ele o leva para um local abandonado, onde o amarra a uma cadeira e usa uma pinça para manter sua boca aberta. Jimmy, implacável, prepara um balde com cimento e começa a despejá-lo na boca de Ryan, que se afoga lentamente no cimento. No dia seguinte, a polícia encontra o cadáver de Ryan, completamente solidificado em cimento da cabeça aos pés. O inspetor-chefe Roland demonstra um grande interesse no caso, vendo a possibilidade de capturar esse vigilante como chance de conseguir uma nova promoção. Mais tarde, Terry, que havia traído George e se manteve em silêncio, entrega a Roland as imagens da câmera de segurança de seu estabelecimento. Nas imagens, é possível ver Jimmy arrastando um homem consciente para o banco de trás de seu carro. A polícia faz uma visita a Morgan, que ainda consta como contato de emergência de Jimmy. Ela mente, dizendo que não o viu recentemente, mas a verdade é que Jimmy está escondido em sua cozinha. Mais tarde, em um mercado, 2 policiais começam a seguir Jimmy. Quando estão prestes a detê-lo, um carro freia bruscamente ao lado deles, de onde saem 2 homens fortes que rapidamente neutralizam os policiais. Nesse instante, o coronel Lish sai do veículo. Como Jimmy é um recurso valioso das forças especiais, o coronel veio buscá-lo pessoalmente. Ele está ciente da busca de Jimmy por vingança e lhe dá 48 horas para resolver suas pendências, antes de retornar à base para uma nova missão. Enquanto isso, Griffin começa a formar seu próprio time de aliados. O primeiro a se juntar é Joey, líder da equipe da SWAT, que admite ser amigo de Jimmy. Griffin revela como a gangue de Warren assassinou os pais de Jimmy e expõe a corrupção de Roland, que está afundando o departamento de polícia. Enquanto Griffin monta sua força-tarefa, Jimmy já começa a sua jornada de vingança, confiante de que, com o apoio do exército, não será capturado. Em um clube de striptease, Leon recebe um envelope contendo foto de Ryan. Desesperado, ele sai correndo do bar, exatamente como Jimmy havia planejado. Assim que Leon pisa fora, Jimmy o atropela. Quando Leon recobra a consciência, descobre que está preso. Suas pernas estão acorrentadas a uma cerca e seus braços amarrados a um carro. Segundos depois, o carro acelera, partindo Leon ao meio. No dia seguinte, o coronel Lish encontra um inspetor Roland,
Roland em um restaurante para deixá-lo ciente do plano. Jimmy vai eliminar seus inimigos e depois disso, desaparecerá sem deixar rastros. Roland, com sua arrogância habitual, aceita o desafio, prometendo que não apenas capturará Jimmy, mas também se voltará contra o próprio coronel. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jimmy envia dois garotos a uma esquina para fingirem que estão vendendo substâncias. Robbie, convencido de que Caleb está invadindo seu território, sai furioso de seu esconderijo e acaba caindo direto na armadilha de Jimmy. Ao ouvir o nome de Caleb, Jimmy força Robbie a levá-lo até o esconderijo. Chegando lá, o confronto se transforma em um tiroteio e Robbie consegue escapar, embora ferido com uma bala na perna. Caleb, no entanto, não tem a mesma sorte. Jimmy o amarra a uma cadeira e, em um ato de vingança cruel, usa os mesmos produtos químicos das substâncias ilegais para criar um ácido corrosivo que ele despeja lentamente sobre a cabeça de Caleb. Enquanto isso, Roland descobre a conexão entre Griffin e Jimmy e pressiona Griffin a revelar os próximos passos de seu amigo. No entanto, Griffin se recusa a trair Jimmy em favor do chefe corrupto, que está mais interessado em sua própria promoção do que na justiça. Frustrado por não ter obtido informações de Griffin, Roland decide ir até o hospital onde Robbie está sob custódia durante seu tratamento. Lá, ele faz um acordo com Robbie. Ele será libertado em troca de sua ajuda para capturar Jimmy. Na cena seguinte, Robbie é visto livre e armado, invadindo a casa de Jimmy em busca de pistas que o faça sofrer. Contudo, ao voltar para o carro, Robbie se depara com uma surpresa. Jimmy está no banco traseiro, pronto para acabar com ele de uma vez por todas. Após arrastá-lo para fora do carro, Jimmy revela um pouco de ácido que preparou na casa de Caleb, mostrando que guardou uma seringa cheia para Robbie, desejando que ele experimente a dor de queimar por dentro. Robbie, destemida até o fim, cospe no rosto de Jimmy e o desafia a conferir o porta-malas do carro. Para a surpresa de Jimmy, ao abri-lo, ele encontra Morgan, a mulher que ele amava, morta e jogada em um porta-malas sujo. Furioso, Jimmy avança em direção a Robbie, mas a equipe da SWAT surge e o cerca. Contudo, isso não impede Jimmy de disparar 18 balas contra o assassino de sua esposa. Roland ordena a prisão de Jimmy, mas Griffin aparece e o acusa de ter libertado Robbie, o que resultou na morte de Morgan, tornando-o cúmplice do assassinato. Com uma atitude arrogante, Roland se recusa a renunciar ao cargo ou a explicar suas táticas. Percebendo a gravidade da situação, o líder da SWAT, Joey, ordena que sua equipe se retire, permitindo que Jimmy saia, mas não antes de desferir um soco na mandíbula de Halland, para que Griffin possa prendê-lo por corrupção e conveniência em homicídio. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.